Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Inspirar. Eu sou Marcel, aluno do terceiro ano de Engenharia de Produção, e hoje a gente vai estar conversando com ela, que é turismóloga e fisioterapeuta, empreendendo também nessas duas áreas, com o seu próprio estúdio de Pilates e também com a canoagem no Paranarroy. Seja muito bem-vinda, Luciana Zanini. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho da minha trajetória. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser mais do que inspiradora para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem pelo YouTube, e vai ser muito legal conversar hoje com você. Que bom, fico feliz, né, que de alguma maneira eu possa estar inspirando outras pessoas a empreenderem nas suas áreas, né, a fazer o que gostam, porque quando você faz com amor, dá certo. Isso, eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito produtivo, né, na área do empreendimento e na área da inspiração. Bom, para começar o podcast, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre você. Quem é Luciana Zanini? Luciana Zanini, né, tenho 44 anos, sou formada, minha primeira formação acadêmica é o turismo, né, sou turismóloga, me formei em 2008 como turismóloga. Na época não trabalhei na área, porque o meu sonho sempre foi fazer fisioterapia. Então, desde pequena, né, eu tive um problema de saúde quando eu era criança, passei por uma cirurgia cardíaca, então eu tenho uma memória afetiva muito forte dessa época, de quando eu passei pelo procedimento e a fisioterapia me ajudou. Então, na época eu nem sabia que era fisioterapia, mas eu digo que a fisioterapia já me escolheu desde aquela época, né, desde pequena, com 7 anos de idade. Só fui descobrir isso lá na frente. Quando eu terminei, né, a faculdade de turismo, o meu sonho era trabalhar em cruzeiro. Queria trabalhar em cruzeiro, e fui buscar, né, tentar trabalhar nessa área. Não deu certo, mas não deu certo por uma opção minha, porque na época eu conheci, né, o meu falecido marido, e aí eu escolhi entre o cruzeiro ou entre casar com ele. E eu escolhi casar com ele e foi uma felicidade, né, até onde Deus permitiu. E aí um dia eu comentei com ele, falei, nossa, sempre queria fazer fisioterapia, né, gostaria de voltar, né, fazer o curso. Ele falou, nossa, vai fazer então, se é isso que você quer, volta a estudar e vai fazer. Estudei bastante, fiz cursinho na época, né, já tinha uma cabeça um pouco mais, um pouco melhor, assim, mentalmente, digamos assim, de saber realmente o que eu queria, né, então me dediquei lá no cursinho, porque meu sonho era passar na Federal. E aí consegui, né, passei na Universidade Federal do Paraná, onde eu cursei fisioterapia, né, fiz o meu curso, fui uma das melhores alunas, me dediquei bastante na área, né, porque realmente era meu sonho fazer aquilo, né. E aí, por uma infelicidade do destino, né, eu me formei em 2014, em novembro, e em janeiro eu fiquei viúva, né, perdi o meu marido, que foi um grande incentivador para mim, Sim. nessa questão da fisioterapia e tudo mais. Também, se não fosse por ele, eu acredito que eu não teria conseguido me formar, porque ele trabalhou bastante para que eu conseguisse, né, o curso era integral e tudo mais. Mas é isso. Então, a Luciana empreendedora, ela já vem lá de trás, né? Tendo que decidir o que ela queria e seguir firme naquilo, né? Ter um propósito de buscar aquilo que ela queria. Que legal, é muito bom saber, né, que a gente precisa, que a gente pode ter esse apoio de pessoas tão próximas, né? Quando a gente mostra os nossos sonhos para essas pessoas e a gente consegue ter esse apoio delas, para que a gente consiga finalmente seguir esse sonho, sabe? É muito importante ter esse apoio e que bom que você teve, sabe? Com certeza. Eu digo que se não fosse o apoio, né, da minha família, dos meus amigos, né, alguns amigos que a gente pode contar nos dedos, graças a Deus, eu não estaria aqui, eu não seria hoje fisioterapeuta, eu não teria o meu estúdio, eu não estaria empreendendo no turismo também, né, que a gente já pode conversar daqui a pouco, para não deixar a galera confusa aí, né. E, na verdade, assim, são pessoas que entram no nosso caminho, que acabam nos inspirando, que tem tudo a ver aqui com a nossa conversa, né. Como eu falei, eu sempre fui muito dedicada dentro da fisioterapia, eu sempre quis me destacar, eu sempre quis dar o meu melhor. E durante a formação, né, eu me inspirava muito em alguns professores, então eu tenho um professor que ele disse uma frase para mim que me marcou muito. Ele disse assim, se você quer chegar em algum lugar, quer se destacar, escolha uma área e se especialize nela.
Porque não dá para ficar pulando de galho em galho. A gente não consegue ser bom em tudo, né? Então, o professor Luciano, né, que na época eu fiz estágio com ele lá no Hospital do Trabalhador, então eu guardei muito essa frase comigo sempre. E aí, quando eu me formei, eu decidi que eu queria, né, a princípio eu queria trabalhar no hospital. Queria muito trabalhar na área hospitalar, na emergência, eu gosto muito do trauma, né, da ortopedia, então eu queria muito trabalhar nessa área. Aí, eu sempre digo, eu queria, mas Deus não queria. Ele tinha outros planos, né, para minha carreira. Então, quando eu me formei, por uma indicação de uma professora, ela me indicou para um trabalho, eu me formei em novembro e praticamente em novembro eu já comecei a trabalhar. Lá na praia, trabalhava em Santa Terezinha, onde eu tive a oportunidade de começar, né, na profissão de fisioterapeuta. E lá, a dona do espaço falou assim, você precisa fazer um curso de Pilates para poder me auxiliar aqui, que tinha fisioterapia e Pilates. Eu falei, tá bom, vou fazer esse curso então. E aí eu fui para Curitiba fazer o curso, né? Quando eu fui fazer o curso de Pilates, o meu esposo foi me levar e aí, infelizmente, aconteceu, né, a tragédia que o vitimou. A gente sofreu um assalto, né, e ele levou um tiro, perdeu a vida naquele momento. Então, tipo assim, o Pilates acabou ali, eu achava. E o meu sonho era trabalhar no hospital, eu também queria aquilo. Eu tinha feito uma prova de residência lá no HC e eu tinha passado. Só que eu tinha que assumir em janeiro. E meu marido morreu em janeiro. Então, assim, ele morreu no dia 22 e eu tinha que assumir no dia 30. Nossa. Então, eu não tinha condições, né, para assumir essa residência. Então, eu não fui, né, não fiz. E aí, claro, fiquei com um monte de coisa, de conta para pagar, a vida segue, infelizmente, né? A gente tem que seguir. E aí eu falei, nossa, tem que voltar a trabalhar. Daí eu tenho que terminar o curso de Pilates. E aí eu fui terminar o curso de Pilates. E aí eu me encantei pelo Pilates. E aí eu lembrei daquela frase, se especialize em algo que você goste. E aí eu falei, vou me especializar em Pilates. Né? E daí, desde então, né, tem 10 anos que eu trabalho com Pilates. Que legal, né? Que você soube, né, se respeitar nesse momento, porque tem muitas pessoas, né, que mesmo passando por tempos difíceis, ainda se submetem a pressões maiores, sabe? Ainda bem que você soube respeitar o seu tempo, respeitar o seu luto, né, na época, e que você conseguiu atravessar esse luto de uma maneira mais leve, sabe? Eu acho que o luto, ele nunca é leve, né? Sim. Mas cada um, ele tem seu tempo de luto. O meu tempo pode ser diferente do seu, o seu tempo pode ser diferente de qualquer outra pessoa. O que vai definir quanto tempo você vai demorar para se restabelecer é a tua cabeça, né? Você precisa se propor aquilo. É uma dor muito grande, né? Infelizmente, mas a vida precisa seguir. E aí que entram aquelas pessoas que inspiram a gente, que nos ajudam, né? Então, teve muitas pessoas que me ajudaram nesse decorrer, onde eu pude me reerguer. E Deus preparou outros planos para mim na frente lá e a gente vai compreendendo, né? Então, aí passado aí quase 2 anos que eu estava viúva, eu conheci uma pessoa, que é o Jonathan, né? Que ele é o dono da Paranarroi, onde eu empreendo na área do turismo. E hoje a gente tá junto até hoje, já tem aí 7 anos que a gente tá junto e Deus foi muito generoso comigo, eu digo sempre isso. Então, ele me ajudou muito a passar por esse período também, apesar de eu já estar estabelecida, quando eu conheci ele e tudo mais, mas aí hoje eu consigo trabalhar nas minhas 2 áreas, né? Então, eu empreendo junto com ele na Paranarroi, na canoagem, e faço o que eu amo, que é a fisioterapia. Então, me desdobro aí nessas 2 áreas. Uma multiempreendedora. É isso mesmo. Que legal. Falando, né, sobre esse assunto de luto, etc., é muito importante, né, nesse momento, a gente, falando de uma pessoa que viveu um luto muito forte, sabe, faz alguns anos que que a minha mãe faleceu, mas eu sinto que é muito importante a gente ter, nesses momentos, um apoio, né, de familiares, de amigos e tudo mais, sabe? Não só financeiramente, mas estando ali com a gente, sabe? Exatamente. Estando conversando, estando ali pra sentir que a gente não tá sozinho, sabe? Eu, na verdade, vou falar bem a verdade, assim, eu nunca me senti sozinha.
né? A minha mãe, ela me abraçou, minha irmã me abraçou, meus amigos me abraçaram. Então, assim, são pessoas que eu me inspiro também, né? Com a força que elas me deram, eu consegui seguir, né? Diversos amigos e tudo mais. E depois o trabalho também. Eu me enfiei no trabalho e falei, opa, vou fazer isso. E aí, eu decidi empreender justamente nessa época. Como nasceu a Luciana empreendedora, né? A Luciana que tem essa visão pro empreendimento. Acho que a Luciana Empreendedora, ela tá dentro de mim desde criança, né? Meus pais sempre tiveram comércio, então eu sempre ajudei eles no comércio, tinha restaurante, tinha hotel, e de certa forma estava sempre trabalhando com o público. Então eu já tenho esse dom ali do empreender, né, de trabalhar com o público. Mas a Luciana, fisioterapeuta, empreendedora, ela surgiu nessa mesma época que fiquei viúva. Eu precisava de alguma maneira pagar minhas contas, né? Fiquei sozinha, eu era dependente financeira, né, do meu falecido marido, e de alguma forma eu tinha que continuar, tinha que viver. E trabalhando lá na praia, ficava muito difícil para eu ir e vir todo dia. Por mais que foi uma excelente oportunidade para mim de emprego, de primeiro emprego, mas eu queria mais, né? Eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria escolher a cor da minha cadeira, eu queria escolher o que eu colocaria dentro do meu estúdio, que eu acho que é natural isso de uma pessoa que tem o empreendedorismo dentro de si, né? Então eu aproveitei um valor que eu recebi. Faz parte do meu marido que faleceu, mas não foi por conta do falecimento dele. Mas era um negócio que a gente tinha e o dinheiro acabou saindo justamente quando eu mais precisava e justamente quando ele já não estava mais aqui. Então eu falei, eu vou pegar esse dinheiro e vou usar para isso. Vou abrir o meu estúdio. E aí surgiu a Luciana Zanini, empreendedora, né, fisioterapeuta. Eu digo que dar aula de Pilates, atender é fácil, mas o empreender é difícil. E aí veio diversas dificuldades, claro, mas a gente vai se adaptando. Sim, e como nasceu, né? Você falou, né, que agora empreende, né, com o seu atual marido, né, na Paranarroi, né? Mas como nasceu esse desejo por empreender também na área do turismo? Então, como eu já era formada em turismo, né, já conheço um pouco dessa questão, não cheguei a trabalhar na área, mas sempre fui muito envolvida nessas situações, né? Quando eu conheci o Jonathan, e ele estava montando a base aqui em Paranaguá, Paranarroi, né? Eu vi uma oportunidade excelente, mas eu falei para ele, para que você tenha sucesso, você precisa se transformar também numa empresa, né? Toda empresa precisa ter regras, e ele não tinha muito tato com essa parte. E aí eu acabei entrando nessa questão de administrar Paranarroi com ele. Então hoje ele faz todo o trabalho técnico, ele é um instrutor da Paranarroi, eu também sou instrutora, também dou aula de canoagem, mas ele é o principal, né? Ele é um instrutor e eu fico mais na parte administrativa ajudando ele. E aí, claro, a gente recebe turista todos os dias, vem turistas de todos os lugares aí para remar com a gente e eu acabo ajudando ele de todas as maneiras, mas principalmente na parte administrativa. Legal, mas agora uma pergunta. Como você se vê quanto empreendedora, sabe? Quando você se olha como empreendedora, como você se vê? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu tenho plena consciência, né, de todos os passos que eu passei. Eu comecei com um estúdio super pequeno, um aparelho de cada. Com 2 meses eu já aumentei o meu estúdio, né? Quando eu abri o estúdio, eu falei assim, ai Deus, me manda tantos pacientes. Isso que eu preciso para pagar o aluguel, para pagar as contas e tá tudo certo. Ele me deu o dobro. Então aquilo ali para mim já foi super feliz. Mas eu queria mais. Eu falei, só depende do meu trabalho. E aí eu busquei isso. Reformei o estúdio, aumentei o estúdio, né? Então aí com um pouco mais de um ano, o meu estúdio já tinha o dobro do tamanho. E fui fazendo outras reformas. Hoje meu estúdio já tem 80 metros quadrados. E eu tenho 2 unidades. Eu abri, tem mais de um ano que eu abri unidade 2. Então, hoje eu tenho 2 unidades aqui em Paranaguá. E agora eu vou contar em primeira mão para vocês. Exclusivo! Exclusivo, que me deixa muito feliz. A nossa unidade 1, que é lá no Parque Agari, ela vai dobrar de tamanho. E a gente vai passar para 150 metros quadrados. Uma reforma que é o meu sonho, assim, desde quando eu abri o estúdio, desde que eu abri lá, eu olhava para aquela sala e dizia, essa sala do lado vai ser minha, essa sala vai ser minha. E agora chegou a hora. E aí a gente vai abrir uma clínica de fisioterapia junto. Nossa, que legal, que incrível. Então, né, você, mulher, você que gostaria de fazer fisioterapia, não perde essa oportunidade, porque vai aumentar o espaço, vai ficar cada vez maior, cada vez melhor, né? Então, já corre lá se inscrever.
Isso mesmo, também. eu já vou até aproveitar aqui, tô procurando profissional para trabalhar comigo, hein? Olha, Aí você que é formado em fisioterapia, recém-formado, não precisa ter experiência, eu ensino, tá? Acabou teu curso aí, me procura, manda seu currículo que a gente vai contratar mais profissionais. olha aí, até oportunidades de emprego, né? Que Então, incrível. só para fechar esse assunto, é isso que eu digo, que eu tenho orgulho mesmo da minha trajetória, porque o meu trabalho, né, foi com o meu trabalho, foi com o meu suor que eu cresci. E, então, eu gosto muito de olhar lá para trás, às vezes eu olho foto, vídeo e falo, nossa, era assim, nossa, que feia que era essa parede, mas naquela época era bonita. E hoje eu tenho muito orgulho, né, dos espaços que eu construí. E agora com 2 unidades em Paranaguá, com 2 tipos de empreendimento distintos. É, aí tem gente que fala, nossa, como é que você dá conta? Eu falo, tem que se organizar. Aí de segunda a quinta é exclusivo no estúdio, eu só tô lá no estúdio, não faço nada na Paranaroi. Daí sexta, sábado e domingo tô lá pela Paranaroi. Que legal. Falando um pouco sobre a Luciana Zanini pessoal, né? Você consegue ter essa diferenciação entre a Luciana pessoal, né? A Luciana é, do dia a dia, é, que tá em casa, que assiste um filme, uma série e tudo mais, da Luciana, né, que empreende, que trabalha no seu empreendimento. Você consegue ter essa distinção? Bem difícil. Como a minha rotina ela é bem exaustiva, assim, né? Na questão de eu começo a atender muito cedo, 6:30 da manhã, paro 11:30, volto 2:30, atendo até às 8:30 da noite. Então acaba que eu trabalho 14 horas por dia dentro do estúdio, né? Com 2 unidades eu acabo me desdobrando um pouco cá, um pouco lá, para não deixar nenhum paciente também, né, sem o meu atendimento. Por mais que eu tenha uma equipe excelente que eu possa confiar, mas o paciente ele também quer que eu atenda, ele gosta de me ver lá dentro do espaço, né? Então, eu acabo me desdobrando um pouco. Mas, claro, tem a Luciana que gosta de viajar, a Luciana que gosta de assistir um filme em casa, a Luciana que gosta de ficar sozinha em casa, sem nenhum barulho, tá? Então, tem sim. Que bom, que bom. Falando um pouco, né, sobre o clima das suas empresas, você consegue administrar, né, essa equipe que trabalha com você de uma maneira mais leve, mais dinâmica e tudo mais? Ontem até tava conversando com o meu esposo, né, que ele falou assim, eu tiro o chapéu pra você, porque você trabalha com 4 mulheres e é difícil, né? Ele tem uma funcionária, mulher e um homem, e ele fala, é mais difícil de lidar. Aí eu falo, realmente, né, quando junta 4, 5 mulheres, realmente é difícil. Mas eu tive muita sorte, assim, eu tenho uma equipe fantástica, que aceita muito bem tudo que eu apresento para elas. Então, a gente faz reuniões mensais, onde a gente coloca todos os pontos que tem a melhorar, que tem a piorar. E eu sou muito aberta também para que elas deem ideias e tal. Mas, assim, é difícil administrar mesmo, né? Porque acaba que eu tenho que fazer a escala delas, e aí sempre tem um pontinho de uma, um pontinho de outra, que você tem que tentar agradar todo mundo também, ajudar todo mundo, não dá pra sobrecarregar ninguém, né? Mas, no geral, acho que eu consigo administrar bem, sim. Então, assim, dá para conciliar tudo com muita organização, com muito cuidado também, mas eu digo que é realmente com muita organização. Que legal, que bom. Porque quando esse ambiente, né, dentro da empresa é mais leve, né, para os funcionários, acaba que o cliente, né, no caso, os seus pacientes também, sentem essa leveza, né, sentem essa dinâmica de serviço, de trabalho. Com certeza, é isso que eu tento passar isso para elas, né? Eu falo assim, às vezes eu até brinco e falo assim, se for para dar alguma dura em algum paciente, deixe que eu dou. Você não, você seja o mais cordial possível, trate bem todo mundo. Então a gente não tem esse tipo de problema. Graças a Deus a gente recebe muitos elogios assim por toda a equipe, sabe? Eu tenho, por exemplo, a Érica trabalha comigo já tem 5 anos, a Helena tem 2, a Rebeca tem 1 ano. Então já estão comigo há bastante tempo. Então elas também me conhecem. Eu sou muito sincera quando eu contrato, assim. Às vezes eu tenho um jeito de falar, um tom de voz um pouco mais alto, que acaba assustando um pouco. Eles falam que às vezes tem medo de mim numa brincadeira, né? Mas eu procuro realmente sempre tratá-las, né, com leveza, com bem, porque elas também são minhas colegas de profissão, né? Então, eu sempre procuro me colocar no lugar delas também. Não gostaria de estar num ambiente que não me fizesse bem.
Que legal, né? Ter esse clima tão leve e agradável, né? Para se trabalhar é uma questão realmente muito importante. Bom, agora falando um pouco, né? Conversando um pouco sobre desafios de empreender, né? Você já passou, né, na área do empreendimento mesmo, por um desafio muito grande? Já, eu acho que na verdade assim, os meus desafios são as reformas que eu invento, né? E eu tô sempre querendo inovar, querendo colocar aparelhos novos, e aí eu acabo sempre tô sempre pagando a dívida lá do estúdio. Meu marido fala assim, nunca para de investir. Eu falo, não, não tem como, eu não quero parar. Né? Eu não quero ficar ali no baixo, eu quero estar sempre acima, quero estar sempre melhorando, ter sempre os melhores equipamentos para apresentar para os meus pacientes, né? O melhor espaço onde eles se sintam bem também. Então, acho que a dificuldade mesmo é nessa questão. Eu acho que uma dificuldade grande de quem empreende é você não ter um salário fixo, né? Então, eu nunca sei quanto que eu vou ter naquele mês, né? Claro, tem pacientes que estão comigo tem há 8 anos, então, mas ele pode chegar hoje e falar, esse mês infelizmente não vou vir, né? E meu lucro já vai diminuir, né? Então, eu acho que é isso. Mas eu também vejo por outro lado que o empreender, ele também me dá outras liberdades, né? De horário, de trabalho, por exemplo, hoje não trabalho na sexta-feira, então para mim a sexta-feira é o dia que eu tiro para fazer minhas coisas e tudo. Acho que tem os dois lados, acho que existem as dificuldades, mas também tem as coisas boas. Que legal, que legal. É, falando em questão de realmente é, tempos ruins, sabe? Você já chegou a ter, porque a gente recebeu, né, algumas empreendedoras e elas já falaram. Elas falaram que já pensaram em desistir, sabe? Você já teve esse tempo ruim e você pensou, pô, eu acho que empreender não é pra mim. Não, nunca tive. Eu sempre fui muito firme no que eu quis e eu nunca tive esse pensamento de desistir. Na pandemia foi a época mais dificultosa. Foi a época que eu tive que deixar o estúdio fechado durante um mês, porque a gente não sabia exatamente o que era. A gente teve que se readaptar, né, com aulas online para pacientes que não podiam ir até o estúdio na época. Então foi a grande dificuldade. Mas isso também serve de aprendizado para a gente. A gente acabou utilizando a internet de uma maneira melhor, que trouxe até crescimento para a gente futuramente, porque hoje, né, se eu precisar dar um online vai ser muito mais fácil. Sim, sim. E eu digo e repito, né, que muitas empresas fecharam na pandemia, né? E empresas que se mantiveram firmes, né, nesse período, eu acho que são empresas realmente fortes, sabe? Que tem uma visão muito forte. Acho que uma dificuldade é você separar a pessoa física da pessoa jurídica. Isso eu digo no dinheiro mesmo. Uhum. Então, a pandemia eu consegui me sustentar porque eu tinha uma reserva lá da pessoa jurídica. Então, eu usei aquele dinheiro para esse período difícil, porque as contas não paravam de chegar, né? Tinham que pagá-las. Então, eu acho que a primeira coisa para você ter sucesso no empreender é você saber separar. Sabe? Separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. É difícil. No começo eu sofri bastante com isso. Tipo, entrava o dinheiro, quero comprar isso. Ia lá e pegava o dinheiro da empresa. Então, hoje eu já consigo separar. Então, eu acho que tem que ter isso. Volto muito mais a falar. É a organização. É você se organizar com aquilo que você quer. Que legal, é um bom conselho, né? Saber se organizar certo para que você acabe não pegando dinheiro demais da empresa e acabe desfalcando o caixa, né? Exatamente. Eu acho muito, muito legal. Bom, deixando esse assunto agora de dificuldades de lado, falando um pouco sobre algo mais legal. O que que você acha, né, de mais gratificante, né, em empreender? Na área da fisioterapia, é eu poder transformar vidas, né? É eu poder melhorar a qualidade de vida das pessoas através do movimento. Acho que isso é primordial, é essencial. Eu fico muito feliz, eu até me emociono, ainda me emociono com pacientes que às vezes chegam lá para mim com dificuldade de levantar um braço, de caminhar, e com a fisioterapia, né, com o Pilates, a gente consegue devolver esse movimento. Então, a minha profissão é muito gratificante. Eu falo isso todo dia, sou muito grata, né, por poder transformar vidas através do movimento. E enquanto na área da canoagem, do turismo?
Aí do turismo é o lado legal, né? É você poder praticar uma atividade física em contato com a natureza. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente estava até comentando outro dia aqui que tem gente que mora em Paranaguá e nunca passou na rua da praia, nem sabe que a praia foi, que a praça foi revitalizada, não conhece a Ilha do Mel. Então imagina, a gente tem tanta beleza natural aqui, a gente recebe gente de vários lugares do Brasil que vem para conhecer e quem mora aqui não conhece, né? Então eu acho que a canoa é isso. Ela é um astral legal, é mais leve, é você ir lá tomar um banho de mar, se divertir, mas fazendo atividade física também. Então, para mim, é perfeito. É fazer atividade física em contato com a natureza. Que legal. E teve alguma coisa, né, que empreender te trouxe que você realmente não esperava? Olha, talvez é essa questão mesmo de saber lidar com as pessoas. Eu fui tendo um amadurecimento ao longo do tempo, assim. No começo eu era muito bruta nas palavras, às vezes eu não media o que eu falava, né? Hoje eu já consigo medir um pouco e às vezes eu vejo que eu tenho que dar uma baixada no meu tom de voz para não assustar e tal. Então acho que é mais a questão de lidar com as pessoas mesmo. Acho que o empreender me trouxe isso, esse amadurecimento. Legal, que bom. Né? Que é muito importante também, para além de ser um bom empreendedor, ser um bom chefe, bom patrão, né? Que é um ponto muito importante. Bom, chegou uma parte muito legal do nosso podcast, né? Que eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria de pedir, né? Para você, né? Que desse uma dica para as meninas que nos assistem, que como você também tinha um sonho de empreender, que querem seguir nessa carreira, né, tanto da fisioterapia quanto também Do turismo. do turismo, da canoagem e tudo mais, querem, né, abrir sua própria empresa, mas ainda tem medo, ainda tem um pouco de receio. Então, eu gostaria que você pedir para você dar uma dica para Eu acho elas. assim, o medo ele vai ter, sempre, todo dia. Mas a gente precisa saber dosar esse medo e também tem medo, vai com medo mesmo, porque senão não vai conseguir fazer nada. Mas eu acho que o primeiro ponto é você definir o que você quer. É aquela coisa, escolhe uma área e vai se especializar nela, né? Então, estude bastante, se dedique para o que você quer fazer, né? Seja cordiais com as pessoas, porque a fisioterapia a gente precisa ser muito humano, porque é muito difícil saber dosar a dor do outro. Às vezes o que ele sente de dor, para mim não é nada, mas para ele é muito, né? Então, é saber essa questão mesmo de saber lidar com as pessoas, aprender a isso. Você vê se você tem tato para isso. Se você não tiver, procura outra área, né? Não vai querer ser fisioterapeuta dessa maneira. Claro que pode trabalhar em fisioterapia em diversas áreas, mas estou falando diretamente da minha área, né? Que é o Pilates e a fisioterapia. Mas eu acho que é isso. É você se dedicar mesmo ao que você quer. É estudar, procurar saber, tá sempre se inovando dentro da tua profissão, né? E se dedicar. E o medo, como eu falei, o medo vai ter. Mas aí vai com medo mesmo e acredita que vai dar certo. Que legal. Então, é ter coragem, apesar do medo, né? Exatamente, tem que ter coragem. Na vida, na verdade, a gente tem que ter coragem para tudo, né? Às vezes você não pode também ter um pensamento muito pessimista, né? Você tem que ser realista. Eu sou muito realista. Eu coloco todas as dificuldades no papel. Eu sempre, primeiro, para mim, eu pergunto da dificuldade. Eu não sou muito sonhadora, eu sou muito pé no chão. Acho que é isso mesmo. A palavra exata é você ter pé no chão. Pé no chão e dedicação, que aí você vai conseguir. E você vai longe. Isso. Tenho certeza que essa dica vai ser muito construtiva para todas as meninas que nos assistem. Bom, nós vamos para nossa última pergunta. Ela não estava no roteiro, Ai, meu Deus, que medo. mas é a pergunta que leva o nome do podcast, né? Então, Luciana Zanini, na vida, quem te inspira? Na vida, quem me inspira, acho que minha mãe. Acho não, tenho certeza, assim. Minha mãe e também vou colocar a minha irmã, assim, que são mulheres muito fortes, assim, que me inspiram muito a ser como elas, assim. A minha mãe é uma mulher muito corajosa, ela não tem muito medo, ela gosta muito de viver a vida. Então, eu digo que eu quero chegar na idade dela com essa coragem, essa força, determinação que ela tem. Que bom saber que pessoas tão próximas de nós têm o poder de nos inspirar, né? Mesmo que elas nem saibam que nos inspiram, mas
no fundo, nós levamos elas nos nossos corações, né? Como uma força, como uma forma de enfrentar as dificuldades todos os dias. É isso mesmo, com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, Ah, que pena. mas foi uma conversa muito gostosa, foi uma conversa muito divertida, também muito inspiradora, né? Eu agradeço, né, a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, né? Muito obrigado por ter participado. Imagina, eu que agradeço e espero que realmente essa conversa inspire outras pessoas aí, né? Independente da sua área, mas inspirem a empreender, a empregar outras pessoas, né? Que também é tão importante hoje, né? E é isso, fico muito feliz de verdade com o convite, adorei a conversa, foi muito agradável. Que bom, que bom. Pode deixar suas redes sociais, o seu contato. Então, quem quiser, né, fazer pilates, fisioterapia, lembrando aí que a gente vai aumentar o nosso estúdio, então vai aumentar a nossa capacidade de atendimento, pode nos procurar aí nas redes sociais, Estúdio Luciana Zanini, no Instagram, no Facebook, e pode chamar a gente no WhatsApp, tem o link lá no Instagram, é só chamar. Bom, as redes sociais dela também vão estar na descrição do vídeo, assim também como o nosso Spotify. Não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like. Deixa também um comentário com feedback para melhorias do nosso vídeo, com um comentário dizendo alguém que a gente possa trazer também. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um beijo a todos e tchau!